Olá, pessoal, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje nós vamos a mais uma aula de matemática. Meu nome é Bartô, professor de matemática. E o nosso tema de hoje é sobre sistema linear. Então, acompanhe comigo o nosso material, façam as suas anotações e depois nós vamos fazer o exercitando de hoje. Então, venha comigo para o nosso material. Acompanhe. Sistema linear é qualquer conjunto de equações lineares. Um sistema linear S de m equações com n incógnita pode ser, de modo geral, representado da seguinte maneira. Então, vocês vão perceber aí que nós vamos relembrar um pouco de sistema onde vocês já estudaram lá no ensino fundamental, que foi sistema de equação do primeiro grau, né? E hoje nós vamos abordar um pouquinho sobre isso. Então, percebam que nós temos como característica aí os elementos, que aí advêm lá dos seus conhecimentos de determinante de matriz. Tudo bem? Então, olha só. A inupla R2, R3 e R1, até o Rn, de números reais, é a solução da equação linear S, se for solução de todas as equações de S. O que significa dizer, pessoal? Vocês estudaram lá na equação do primeiro grau e vocês percebiam que havia alguns sistemas de equações que vinham com duas equações, com três equações e até com várias equações, certo? Com isso, ela dava a vocês algumas soluções conforme a quantidade de incógnita. Por exemplo, se num sistema de equação vocês tiverem duas incógnitas, x, y, isso implica dizer que vocês terão um par de solução, certo? No caso, se vocês tivessem um sistema com três incógnitas, por exemplo, x, y, z, implica dizer que vocês terão três soluções. Tudo bem? Mas para que essa solução seja verdade, é necessário que, quando substituirmos a solução nas equações, elas devem obedecer à sua igualdade. Tudo bem? Então acompanhe comigo o nosso material aí. Então olha só, o primeiro exemplo ele diz o seguinte, que o nosso sistema linear ele tem aí três equações que, por sua vez, terão três incógnitas, x, y, z. Na primeira equação, está disposta a seguinte situação: x mais y mais 2z igual a 9. Na segunda equação, nós teremos x mais 2y mais z igual a 8. E a terceira equação, nós teremos 2x mais y mais z igual a 7. Então, olha só, ela deve admitir como solução o terno ordenado 1, 2, 3. E aí nós vamos observar que, ao substituir o x, o y, o z, nós vamos ter a seguinte situação. Então, olha só, substituindo no sistema os valores de x, y, z. Então, vai ficar 1 mais 2 de y, mais 2 vezes o 3 pertence ao z, certo? E aí, nesse caso, quando você resolve essa expressão, você tem um valor absoluto igual a 9. Então, nesse caso, para essa equação, a terna ordenada ela é verdadeira como solução. Tudo bem? Agora, quando nós substituirmos, por exemplo, na segunda equação, nós teremos a seguinte sentença: 1 mais 2 vezes 2 mais 3, que por sua vez tem como resposta 8. E aí, mais uma vez, se cumpre que essa terna ordenada ela é a solução para esse sistema. Então, portanto, ela é verdadeira. Da mesma forma, nós vamos substituir na última equação. E aí nós vamos ter a seguinte sentença: 2 vezes 1 mais 2 e mais 3, que, por sua vez, tem como resposta 7. Então, nesse caso, vocês vão perceber que na igualdade que há das equações,
as soluções ou o terno ordenado, ele faz com que a solução seja verdadeira para esse sistema, certo? Então, olha só. Por outro lado, não admite como solução o terno ordenado menos 2, 3 e 4. E aí vocês vão ver por quê. Então, veja só. Dado o sistema anterior, nós vamos utilizar o mesmo sistema. Essa terna menos 2, 3 e 4, ela não admite como solução para esse sistema. Por quê? Então, olha só. Ao substituir os valores de x, y e z, conforme foi dado no enunciado, nós vamos ter as seguintes sentenças, né, nesse sistema. Então, olha só, na primeira equação, nós vamos ter o menos 2 mais 3 mais 2 vezes o 4. Então, resolvendo essa sentença matemática, nós vamos ter um valor igual a 9. Então, se o 9 do primeiro membro é igual ao 9 do segundo, perfeito. Então, esse terno ordenado menos 2, 3 e 4, ele admite solução como para essa terna. Tudo bem? Agora vamos verificar para a segunda equação. Então, vamos substituir os valores de x, y, z na segunda equação. E aí nós vamos ter a seguinte sentença. Menos 2 mais 2 vezes 3 mais 4. E agora você resolve aí. Então, nesse caso, você vai encontrar como resposta o valor 8, que é igual ao 8 da equação. Então, essa sentença ela é verdadeira. Na verdade, essa equação é verdadeira porque ela admitiu esse terno ordenado como resposta. Tudo bem? Mas agora nós vamos ver a última equação, como ela vai reagir em relação a esse terno ordenado. Então, nós vamos substituir os valores de x, y, z na equação 3, e aí vamos verificar como é que se comporta essa equação. Então, nesse caso, nós vamos ter o 2 vezes o menos 2, mais 3 e mais 4. E aí vocês vão verificar que ela não vai admitir. Por quê? O menos 4 mais 3 vai restar menos 1. E menos 1 mais 4 é igual a 3. E 3 é diferente de 7. Então, nesse caso, é falso. Essa terna ordenada, ela não admite a solução para a terceira equação. E aí, ela vai invalidar toda a terna ordenada como solução para esse sistema. E aí nós já percebemos que a resposta dessa solução está na situação anterior, que era o valor de x1, o valor de y2 e o z era 3, a nossa terna ordenada. Tudo bem? No caso particular, em que o B1, B2 ser igual a B3 e assim e até o BM, o sistema é chamado de sistema linear homogêneo. O que significa dizer? Que esses valores das igualdades resultar num zero, nós vamos ter um sistema linear homogêneo. Tudo bem? O conjunto de todas as NUPLA, que são soluções de sistema linear qualquer, é chamado de conjunto solução ou conjunto verdade desse sistema. Ou seja, será a resposta para nosso sistema. Tudo bem? Quando você encontrar os valores das incógnitas, certo? Vamos ao exercitando de hoje? Então acompanhe comigo aí o exercitando de hoje. Dado um sistema linear, e aí nós vamos ter nesse sistema 3 incógnitas, 3 equações, certo? Vamos verificar quais dos termos ordenados abaixo são solução para esse sistema. E aí nós temos aí 3 alternativas, 1, 2 e 3, 1, 2 e 5, e 0, 5 e 8. Nós vamos primeiro testar a primeira alternativa, 1, 2, 3, tá bom? Então, fazendo as substituições no sistema, nós vamos ter a seguinte situação. 5 menos 1, aliás, mais 1, mais 3 vezes 2, menos 2 vezes 3. E aí, vocês vão perceber que todas elas são falsas ao substituir
os valores do terno ordenado. 1, 2, 3. Tudo bem? Logo, o sistema linear não admite a solução do terno ordenado com esses valores 1, 2, 3. Então, olha só, agora vocês vão substituir pela alternativa B, com o terno ordenado 2, 3 e 5. E aí nós vamos ter a seguinte situação. Ao substituir os valores do terno no sistema, vocês terão aí como resposta, todas elas satisfazem as condições da equação, certo? Os valores aí, eles dão o valor da igualdade. Então, nesse caso, elas são verdadeiras. Então, o sistema linear admite solução nesse terno ordenado 2, 3 e 5. Tudo bem? Agora nós vamos fazer para o terno da alternativa C, com o terno ordenado 0, 5 e 8. E aí nós vamos ter a seguinte situação. Ao substituir os valores do terno ordenado 0, 5 e 8, que representam x, y e z na equação, nós teremos aí respostas falsas. Por quê? Quando se resolve as expressões das equações, ela não vai obedecer à igualdade. Por exemplo, na primeira equação nós temos ali 5 vezes 0 mais 2 vezes 5 menos 2 vezes 8. E aí, tudo isso, toda essa sentença matemática tem que ser igual a 9. E aí você vai verificar que 5 vezes 0 é 0, né? 3 vezes 5 é 15, e 0 mais 15 é 15, menos 2 vezes 8, que é menos 16. Então, nesse caso, ficará como resposta menos 1 igual a 9. Então, por isso que ela não satisfaz as condições aí do terno ordenado ser solução para esse sistema. Tudo bem, pessoal? Então, olha só, gente. Hoje nós trabalhamos sobre o sistema linear. Peço a vocês que recorram à plataforma Educ, revejam essa aula e outras aulas referentes à matemática. Façam as atividades complementares que o seu professor propor a vocês. Uma boa aula e até a próxima.